Olha, gente, se tem uma coisa que me preocupou, logo que eu completei 40 anos, foi descobrir o que fazer para que eu não me tornasse um tiozão, na pior acepção da palavra, no pior sentido dessa palavra. Porque afinal de contas já tenho 2 filhos crescidos, adolescentes, tal e coisa. Mas ao mesmo tempo me preocupei em manter a compostura de um senhor, de um pai de família. Afinal de contas eu fui adolescente no final dos anos 90. Né? Uma das coisas que mais me apavora é ouvir aquele tipo de pessoa. Olha, no meu tempo as coisas funcionavam desse jeito. No meu tempo eu ouvia estas e aquelas músicas. No meu tempo nós comíamos este sabor de pizza. No meu tempo nós fazíamos desta e desta forma. Para. E nesta luta e nesta empreitada, decidi me atualizar acerca de coisas que muitas vezes a vida, o cotidiano e o trabalho nos afastam. Né? Quais eram as músicas? Quais são as músicas que estão sendo escutadas hoje? Quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas hoje? Como é que um sujeito que vive no ano de 2020 se veste? Como é que um sujeito que vive no ano de 2020 se porta? Quais são as bandeiras que alguém que vive no ano de 2020 precisa hastear, precisa carregar? Quais são os dramas da sociedade, da comunidade agora, nos anos 2020? O que a galera está lendo, o que a galera está estudando? A gente precisa se informar, precisa buscar informação. É impossível, em pleno 2020, uma pessoa de 40 anos, falo de mim, estagnar-se. É claro, a gente estagna-se diante das dificuldades da vida, das limitações do cotidiano. Né? Às vezes falta uma grana para estudar, às vezes a gente tem dificuldade de acesso, isso e aquilo, mas a internet está aí para dar essa força para a gente. Lá no ano de 1997, 98, início dos anos 2000, alguns livros de papel se propunham a ensinar as pessoas a serem benquistas, a conquistarem multidões. Os famosos livros de autoajuda, né? Eu posso citar aqui alguns que se tornaram moda na época e continuam na boca do povo mais antiquadinho por aí, né? Um livro muito bacana, se eu não me engano era Arte da Guerra, um livro antiquíssimo, mas que ressurgiu das cinzas em razão do modismo. Quem Mexeu no Meu Queijo, ou alguma coisa assim, um livro famosíssimo de estratégias, tal e coisa. Me lembro um livro muito antigo que volta de anos em anos às prateleiras das livrarias, que se chamava A Arte de Influenciar Pessoas, ou Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. E alguns palestrantes, né, que são famosos, né? Lois L. Hay, bacana, fala de saúde, cura. Napoleão Hill, né? E quando a gente se dedica a ler esses materiais, mesmo antiquados, e não apenas as frases de efeito que são divulgadas na internet, a gente começa a perceber de onde surgem as estratégias de uns e outros para fazer amigos e conquistar pessoas.
Essa estratégia de construir uma história e acreditar nela piamente é uma estratégia antiquíssima, né? Vamos construir uma polêmica em busca de visualizações, embora o YouTube seja bastante recente diante desses conteúdos. Olha, eu não vou dizer o nome aqui, mas existem pessoas que estão provocando a minha família. Olha, eu não vou dizer o nome aqui, mas tem pessoas que têm usado o nome dos meus pais, da minha esposa, dos meus filhos para se promover. E de repente todas as pessoas põem as mãos nas suas cabeças e pensam: nossa, quem será que tem feito isso, né? E aí surge uma polêmica criada, né, com base nesses conteúdos de autoajuda do final dos anos 90, que colam, né, muitas vezes. Ou pior, pessoas que assistem os vídeos dos seus parceiros de plataforma, ou ainda pessoas que agem de má fé em relação a esses parceiros de plataforma, e aí abrem os seus vídeos e dizem: olha, gente, tudo aquilo que eu fiz a fulano, beltrano e ciclano estão fazendo comigo. Só que a pessoa esquece de dizer: olha, aquilo que eu estou fazendo com eles, eu estou relatando o que eu fiz a eles. Eu estou dizendo que eles fizeram comigo o que de fato eu fiz a eles. Aí a gente chora um pouco, a gente ora um pouco, a gente fala um pouquinho de Deus e a gente convence a galera, né? E aí as pessoas podem estar se perguntando: horas, Daniel, mas isso convence? Convence sim, convence. Traz público sim, mas traz aquele mesmo público que não se atualizou. Graças a Deus, eu tenho a oportunidade de conviver com um pai e com uma mãe, por exemplo, ambos com mais de 70 anos, que parecem dois jovens de 23, pela energia com que trabalham, com que pensam a vida, com que se dedicam aos estudos. Inclusive, mesmo em pandemia, minha mãe já está se organizando para voltar a estudar. Tive a oportunidade de conviver com um bisavô dos meus filhos, um dos bisavós dos meus filhos, que eu olhava, colocava as minhas duas mãos na cabeça. Um senhor com 90 anos e eu dizia: não pode. Só pode haver um espírito entrante ali. Ou alguém tomou aquele corpo. Imagina um senhor de 90 anos, cuja voz sequer tremia. Alguém que se alfabetizou em alemão e que falava um português mais fluente, mais natural, mais cotidiano do que o meu, porque lia, porque se informava, porque estava entre pessoas. Alguém inteligente, né? Então, muitas vezes, pessoal, para a gente não cair nessas ladainhas, é importante que a gente se ponha a aprender. Que a gente entenda que não importa se você tem 76, 79, 80 ou 82 anos. Nós estamos nos anos 2020. Você pode se atualizar. Você pode ser um cidadão do terceiro milênio. Tá? E não se deixar levar mais por engodo e por enganação. É óbvio que muitas vezes a gente se vê preso a determinadas atitudes do passado. Quem assiste meu canal sabe que eu sou apaixonado por Air Supply. Escuto tudo, todos os dias. Amo. Meus filhos amam. Mas tem muita coisa boa hoje em dia. Não são apenas as músicas do final do milênio. Quando eu era adolescente, eu tenho lembrança que para sair eu utilizava umas camisas muito legais que minha mãe comprava para mim e para o meu irmão. Umas camisas de coqueiro, muito lindas, muito bacanas. Medalhões, né? Lembram do Zé da Medalha?
E mais outros, né? Nós usávamos a camisa aberta, eu praticamente criança. Gel no cabelo, New Wave. Mas essas coisas ficam para trás, pessoal. A gente precisa de novos ídolos. A gente precisa ver valor em novas pessoas. A gente precisa entender que para a vida continuar, a gente precisa estar vivendo. E não remoendo situações do passado. Não buscando inspirações naquilo que já ficou para trás. Ok? E para você não ser enganado por muitos desses golpistas dos anos 2020, que tem por objetivo tocar o seu coração. É importante a gente abrir os olhos, abrir os ouvidos, mas principalmente abrir o nosso coração. Falou?